mais uma vez estamos aqui, você, nosso principal convidado, o nosso programa na TV Maceió, Construindo Pontes. E você sempre nos escolhe os assuntos, faz suas críticas, porque sem você nós não existiríamos. E dando mais nossa caminhada cristã, mais um dia estamos construindo ponto com pessoas especiais aqui hoje. Nós temos aqui, por exemplo, Gilberto Cavalcante, que ele é professor e tem uma história muito bonita para nos contar sobre cultura. E também nosso amigo Solon, Ademar Solon, já é conhecido, é um homem de Deus também aqui em Maceió. Mas eu queria muito interessante saber o seguinte, porque eles vão falar sobre o resgate da alta cultura. Resgate da alta cultura. Eu estou curioso. Professor Gilberto, o que de fato é esse resgate da alta cultura? Bom, primeiramente, os que não me conhecem, né, eu sou o professor Gilberto Cavalcante. Eu tenho uma biblioteca de portas abertas em Maribondo, que ela tem um perfil católico e também um retorno à cultura, principalmente à cultura clássica, né? A gente viu que existe nas escolas fala muito sobre o Renascimento, que foi esse resgate da cultura clássica, da cultura grega, da cultura romana. Só que, na verdade, como diz o professor Carlos Nogueira, né, ele fala que, na verdade, na Idade Média, é que você viu, de fato, realmente o resgate da alta cultura. Principalmente com quem? Com São Alberto Magno, né, que, inclusive, segundo alguns biógrafos, ele mesmo, ele foi o primeiro astrólogo. Astrônomo. Primeiro astrônomo. E ele justamente fez essa correção, né? Filtrou, tirou justamente a questão da superstição e ele daí começou a ver a questão do universo realmente por outro ângulo. E São Tomás de Aquino também, ele fez esse resgate principalmente em relação à filosofia de Aristóteles. Inclusive, o primeiro, na verdade, a realmente falar sobre Aristóteles foi justamente São Alberto Magno. E depois, claro, influenciou muito a seu maior discípulo, que é São Tomás de Aquino. Em relação à questão da cultura, porque a nossa biblioteca, por exemplo, ela quer resgatar a cultura. Eu fui religioso. Eu fui de uma congregação religiosa chamada Instituto do Verbo Encarnado. O nosso carisma é justamente a evangelização através da cultura, que seria a prolongação da encarnação do Verbo, através do homem, de todo o homem e das manifestações do homem, que é justamente a cultura. E daí, no caso, primeiramente um livro, não sei se vocês conhecem, o Dr. Scott Hahn, ele era um pastor protestante convertido ao catolicismo, e tem um livro dele chamado Todos os Caminhos Levam a Roma, que é uma espécie muito bom, que é uma espécie de autobiografia dele, tanto dele como da esposa, Ademar Kimberler, não é isso? Sim. Kimberler Hahn. Tinha que ser Ademar, né? Tinha que ter um Ademar aí também, né, Ademar? E ele, me parece que são 40 mil livros, mais ou menos, hoje o acervo dele, não é isso? 40 mil livros? Dele, ele tem de muitos, acho que ele ganhou em torno de uns 10 mil, mas ele tem com ele 40 mil livros. 40 mil livros. É doutor, né, em Sagrada Escritura, e converteu-se ao catolicismo. Esse livro? Isso mesmo, Todos os Caminhos Levam a Roma. Então, esse Paulo Caju, eu acho em todo canto as coisas que a gente quer. É muito bom. Então, esse tipo de livro, ele começa a demonstrar aquilo que a gente já esqueceu, né? Sim. Hoje, a universidade ela já não prepara mais os jovens para buscar a leitura da alta cultura. Então, o que é que, na nossa sociedade hoje, o que é que acontece com ela, com a cultura dela? É a cultura de massa. Então, tudo que é a massa é uma cultura de mediana para baixo. Então, isso é o que chama a atenção. Mas aquela alta cultura, os grandes autores, os grandes filósofos, pensadores, né? Os grandes pensadores da humanidade que construíram o mundo até agora, eles não têm mais valor. O que se diz o quê? Que são coisas velhas, que são coisas antigas e a gente tem novidade para mostrar. Mas a novidade do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, a gente pode usar isso para... a gente não está no ápice ainda, a gente está encaminhada. Então, tudo aquilo que veio, aquilo se acabou? Não. Tudo aquilo foram degraus para a gente chegar até agora. Então, a gente só está aonde chegamos, estamos aonde chegamos, né? Por causa do que foi preparado no passado. É essa história que tenta se resgatar. Agora, onde vai se buscar isso?
não se tem onde buscar. Justo. Tem uma pergunta aqui para você, Luiz, interessante. Como no tempo de hoje, nosso povo não gosta de ler geralmente, nosso povo brasileiro é assim, é averso a livro, De várias fato. exceções, né? Você teve a coragem de ir numa cidade do interior, de Alagoas, Talcarã, né? Por sinal, com esse Talcarã. Tem uma feira, Maribondo. Tem uma feira muito grande e bonita, Isso. né? Cultura também. Uma parte também da igreja também muito bonita. Como você ousou lançar uma biblioteca e motivar essa leitura? É muita coragem. Na verdade, Valverde, como eu disse, foi realmente uma inspiração divina, né? Porque depois que de ler o livro, como eu vi que ele usava o próprio acervo para dar aula de teologia, então me veio a princípio essa vontade. E eu sou formado em teologia, tanto pelo seminário, né? Faltou apenas um ano para concluir o curso de teologia, eu fiz filosofia também, e também pela universidade. Eu tenho um grande amor à Sagrada Escritura. Só que uma coisa que a gente fica abismado é quando eu fiz o concurso para ensino religioso, né? E na sala de aula você não pode nem abrir a Sagrada Escritura. Que Brasil é esse? Né? Que Brasil é esse? Porque assim, tudo bem que vivemos um país laico, mas a maioria dos alunos são cristãos, ou evangélicos, ou católicos. Pelo menos falar do Cristo em geral, né? Você poderia fazer isso, mas você é proibido de abrir a Sagrada Escritura. E eu sempre tive essa vontade, então mesmo... Aí eu pensava, mesmo de graça, dar aula para várias pessoas, para que as pessoas também conhecessem mais esse Cristo. E aí daí veio a ideia realmente de começar um curso bíblico. Só que teve uma questão. Eu quis que tudo fosse a seu tempo. A biblioteca, a princípio até eu queria que ela fosse... Eu estava querendo mais ou menos iniciar todo o projeto no começo do ano, para ali janeiro, fevereiro. E Deus foi dando ao tempo. O Ademar foi na inauguração, foi no dia 23 de abril. E um dia anterior, quando eu estava preparando os slides para a aula inaugural, né? Aí eu me dei de cara, tinha me esquecido disso, que dia 23 de abril, justamente o Dia Mundial do Livro. Ah, disse, tudo no tempo de Deus. Providência. Tempo de Deus, né? Providência para vocês, mesmo. Interessante. E como a gente sabe, tudo é providência, de fato, né? E aí depois, claro, em setembro, eu disse, não, já que isso aconteceu, vou esperar para setembro. Aí em setembro, como eu amei a Bíblia, daí eu dei início ao curso bíblico. Aí estava fazendo todos os domingos, depois coloquei de 15 em 15 dias, mas retornamos. Agora estamos fazendo todos os domingos o curso bíblico. Tem um grupo pequeno, de mais ou menos 8, 12 pessoas. Porque tem domingo que vem 8 pessoas, tem domingo que vem 12, e, digamos assim, está caminhando um pouco. Mas, graças a Deus, o pessoal está animado, e a gente vê que as pessoas, elas têm essa sede, né? De conhecer mais a Sagrada Escritura. Temos algumas imagens da sua da biblioteca, não é, professor? Valverde, isso aqui foi mais ou menos no início. Sim. No início a gente... Ali, no caso, aquela porta não é mais daquela forma, é uma porta de aço agora. Aqui, mais ou menos como é que ficou. Tem agora umas prateleiras de madeira. Bonito, né? Muito Nossa bonito. Ali, muito bonito. O rapaz que fez essas... a Medalha Milagrosa, né, o desenho dela, Exato. Hoje ele está fazendo, eu acredito que esteja fazendo, porque o SUS está um problema sério. E foi marcado para hoje ele fazer uma cirurgia no dedo. Ele acabou quase amputando o dedo com a Makita. E ele é um grande artista, infelizmente não é reconhecido, né? A gente aqui tem um grupo que a gente reza o texto, é animado. É uma confraria do texto, né? A Amigos da Cruz, quem fundou foi aquele rapaz ali do lado da imagem, o Alisson. Isso, ele no caso nos convidou, eu sou apadrinhei apenas com o nome, né? Amigos da Cruz. E daí, não tem a foto aqui, mas outra oportunidade eu posso passar para você pode mostrar outras pessoas. Eu visitei o bispo para fazer uma espécie de reconhecimento, né? Dom Antônio. No caso do Dom Valério Breda. Isso. Penedo. Isso mesmo. Vocês fazem parte da diocese de Penedo, né? Isso, Maribondo, ele pertence, no caso, a Penedo. Atalaia, no caso, até Atalaia, eu acho que é de Maceió. E depois de Atalaia, fica diocese de Penedo. E essa foto aí? Isso, aliás, a Alma de Todo Apostolado, né? Esse é um dos livros que eu li na época do seminário, e a gente vê realmente todo apostolado, como o Ademar sempre conversou comigo também sobre isso, ele necessita da oração. A gente sabe que sem oração, com certeza. Interessante, tem uma passagem da vida de Madre Teresa de Calcutá, que as irmãs da criação dela começaram a reclamar porque ficavam 2 horas
diante do Santíssimo em adoração, né? Aí ela fez uma vigília. Aí depois da vigília ela disse, realmente, 2 horas não é o suficiente, vamos ficar 3 horas agora em adoração. e a gente vê como ela faz um grande apostolado, né? Tanto social como de evangelização. Então, a oração, pelo contrário, ela não atrapalha. Ela nos fortalece mais. Como você perguntou da coragem... É a ponte que liga a Deus. É a ponte que liga a Deus. É realmente como interessante até o nome do seu programa, né? Construindo Pontes. E a gente realmente consegue só construir pontes. A gente, antes do programa, você fez uma oração conosco aqui, é só dessa forma. Só realmente colocando o joelho no chão e pedindo a Deus as luzes. Você perguntou a coragem, né? O Dom Valério, quando eu conversei com ele falou, você está sendo desbravador. Desbravador. Porque realmente é uma coisa nova. E o que nos dá coragem realmente é a oração. Que no início, eu e minha esposa sempre acordava cedo, desde, eu acho que, nossa viagem para Pernambuco. Estávamos rezando o rosário, e daí é que fortaleceu, que realmente veio mais pessoas procurando resultados. Professor Gilberto, uma pergunta que estamos nos fazendo aqui para o senhor. Precisa muita fé em Deus para um trabalho desse, né? Com certeza. Oração, porque é a ação que transforma e liberta, dá para o intermédio da cultura mesmo. Não é isso? Claro. Essa palavra oração vai trazendo para a cultura desse Deus. Numa cidade, em qualquer cidade, a gente sabe que chega desanimo, porque são poucas pessoas, muitas vezes, que frequentam e permanecem. Sim, de fato. O que é que mantém o senhor sempre um otimismo, acreditando, para prosseguir? Realmente é a fé, porque, como você disse, é um trabalho que precisa de muita paciência, por isso a questão da perseverança, porque tem dias que eu estou na biblioteca sozinho, e eu abro, geralmente, na quarta, quinta, sexta e no sábado pela manhã. E tem semana que não aparece ninguém. Aparece, sim, o pessoal nos horários para rezar o terço, para o curso bíblico. Inclusive, junto ao curso bíblico, eu estava pensando em fazermos não só curso bíblico, mas também um horário para estudo. Estudo daqueles livros que tem lá de teologia, dentre outros, que aí as pessoas já começam a ter mais vontade. Bom, já tem alguns leitores assíduos, mas esses leitores eles frequentam a biblioteca mais para pegar o livro e levar para casa. Algumas pessoas que eu conheço já, né, alguns que também frequentam a mesma paróquia que eu frequento. Então são essas pessoas que estão, no caso... Me surgiu a ideia aqui, Solon. Que tal um desses dias nós irmos visitar lá essa biblioteca e fazer lá será um prazer. filmagem? Então, essa é uma ideia interessante, porque colocar e fazer todo um programa lá na biblioteca. Dá para apresentar os livros, apresentar a biblioteca, as pessoas tomarem conhecimento, porque... Darem depoimentos, inclusive, do aprendizado. Depoimentos de quem participa lá dos cursos, o que é que eles têm de aprendizado, porque o Gilberto não falou, mas tudo isso ele faz com o dinheiro, o salário dele. Do grande salário do professor, que é desse tamanho, salário de professor. É muito grande. E as doações dos livros. Começou lá com poucos livros, hoje já tem mais de 4 mil. Mais de 4 mil. Tem as pessoas que vão entendendo o projeto. Tem gente que querendo doar a sua própria biblioteca pessoal. Sim. Quer dizer, eu tenho uma biblioteca pessoal, e quem tiver, aí vai o apelo, quem tiver algum livro, manda o e-mail para o Construindo Pontes, para o Valverde entra em contato conosco, entra em contato com o Gilberto, e as doações são aceitas, né? Interessante, Gilberto, você falou no Construindo Pontes. Eu ia perguntar a você, olha, do Facebook, Construindo Pontes, e nosso e-mail também, construindopontes@uol.com.br. Mas para contatar diretamente com você, Gilberto, você tem algum Facebook, ou e-mail seu, WhatsApp? Da Biblioteca São Tomás de Aquino, a gente tem Biblioteca São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. O nome é perfeito. A gente tem a fanpage. Doutor da Igreja, né? Isso, Doutor da Igreja. Temos a fanpage e também temos o site que é o www.bibliotecasantotomais.com.br. Biblioteca Santo Tomás. Santo Tomás, tudo junto. Isso, .com.br. Isso mesmo. Abrindo nesse site já tem toda a informação. Tem toda a informação. Contatar com você. Lá, inclusive tem poucas fotos lá por enquanto, que eu não atualizei mais o site, até porque, assim, como o Ademar falou, é muita coisa para fazer. Aí, por conta disso, eu não atualizei. Mas como já vai vir as férias agora escolares, então fica mais fácil também para fazer isso. E o WhatsApp? Você tem WhatsApp?
E também tem o WhatsApp. Para quem quiser, no caso, conversar conosco pelo WhatsApp, é o 9671 5643. Se tiver alguém de outro estado aqui, 5643. Aí no caso do DDD daqui, 82, hein? Vamos repetir, 9671 5643. Porque muitas perguntas tem. Nós estamos aqui, inclusive, aqui numa proposta aqui, tem muitas dúvidas cristãs. Você lá tira no seu curso. Mas fora do curso da sua cidade, deve ter muita gente que diz: eu sou católico, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo outro, mas ninguém responde nunca. De fato. Então eu vou trazer para aqui perguntas, tá certo? De cristãos, dúvidas de cristãos, e vou mandar para você. Viu? Ótimo. Tá certo? Pode mandar o abacaxi para lá, não tem problema. Você pode fazer um pequeno videozinho de 3 minutos e responder aqui ao vivo, para responder aqui nesse programa. Topa o desafio? Com certeza. Tá anotado. Está feito o desafio. Vocês fizeram a proposta, ele está concordando comigo aqui. Vocês mandam a dúvida. E ainda tem mais o Gabriel para ajudar, né? Claro, com certeza. Tá aí, Gabriel, filho do Solon aí, está disposto aqui nos assistindo também conosco aqui. Aqui nos estúdios. Nos estúdios também conosco aqui. E vai fazer um programa conosco sobre a juventude de hoje e os nossos desafios. Mas, Gilberto, outro que já fizemos hoje uma ponte entre a sua biblioteca e o nosso programa, certo? E vão ser perguntas difíceis, tem perguntas que são perguntas mesmo espinhosas. E às vezes eu faço até alguns padres, né? Eles falam, velho, a gente vê depois, eles não são muito ocupados, não tem tempo muitas vezes, né? Eu sei que também você não tem tempo não, mas vai ter que encontrar um tempo de madrugada para pegar o seu videozinho, ouvido aqui, porque eu vou passar aqui. Porque são dúvidas, às vezes, coisas infantis, mas tem coisas sérias também. Você, como fez teologia, tem toda a sua base, tem uma biblioteca à disposição, vai ser uma ponte entre a biblioteca e nosso programa. E a Biblioteca Santo Tomás de Aquino, ela tem exatamente essa intenção de fazer uma construção. Ela está construindo esta ponte dessa cultura que nós vivemos hoje, que tem... As pessoas não sabem escrever, as pessoas não sabem ler mais. Estagnado, né? As palavras hoje em dia não têm mais o sentido que tinha no passado, mas as palavras não mudaram. A gente está dando outros sentidos. E essa biblioteca, ela vai fazer a construção de uma ponte desta cultura que nós temos hoje para uma direcionada à alta cultura. E eu dizia ao Gilberto já na inauguração, na oportunidade, que ele, eu sempre estou, na medida do possível, incentivando, né? Porque eu digo assim, na capital a gente tem muita distração, a gente se perde com as informações. No interior não tem tudo isso aqui, trânsito para você chegar, para ir trabalhar, você perde muito tempo. No interior é tudo muito mais rápido. Então a gente espera que o interior dos estados todos, do Brasil, eles produzam pessoas com uma alta cultura, um centro de alta cultura. Um centro de alta cultura. Debate sério. A alta cultura dentro do nosso estado está na sua mão, você vai trazer pessoas para o estado que vão aparecer no futuro, não é agora, né? Isso é uma construção. E as pessoas só vão ter acesso a isso. Tem internet, tem N lugares que a gente pode procurar esses grandes autores, mas se tem uma biblioteca lá, tudo disponível, os livros já tem alguns mais velhinhos, outros mais novos, significa que algumas pessoas já se utilizaram daquilo ali para aprender um pouco conhecimento, né? E a capacidade que ele tem de colocar esse conhecimento à disposição de outras pessoas. Quer dizer, lá você vai encontrar muita bibliografia voltada para o catolicismo, mas você tem o contraponto também. Nós estamos construindo isso dentro do catolicismo porque a gente tem esse contraponto aqui. A gente já venceu essa batalha aqui. Então, tem como as pessoas compararem, fazer esse comparativo. E diante de tanta ideologia negativa, né? Sim, contra a nossa religião, contra a nossa família, né? Destruindo esse marxismo hediondo, doentio, né? Destruindo a sexualidade das nossas crianças, o matrimônio sagrado. Nós temos que reagir, ter logo centro na cidade, ter um centro de cultura, onde possa passar debate, discussões, passar a alta cultura. Inclusive, Valverde, a gente vê também que não só contra tudo, contra a família, contra a questão dos valores cristãos, mas contra a própria lógica, né? Lógica. Porque tem coisa que realmente que eles falam, que eles fazem, que eles dizem que é verdade, que é um absurdo. A ideologia do gênero é um a própria ideologia de gênero, contra a biologia, contra tudo isso aí. Uma outra coisa, eu pegando a deixa do Ademar, que ele falou de muitas pessoas não sabem ler. Tem uma senhora que mora em frente à biblioteca, que eu considero muito a Dona Maria. Ela é uma agricultora aposentada, né? O esposo dela é carroceiro, o Sr. José. E ela disse, uma vez me chamou e conversando comigo, ele disse: Gilberto, eu quero falar uma coisa para você. Eu não fui à biblioteca ainda e eu tenho vergonha de dizer porque eu não sei ler.
Interessante. E eu disse, o que eu vou fazer agora? Que desafio, né? Que desafio. Como vai fazer? Porque assim, A mesmo... interrogação está em mim também, como vai fazer? Como vai fazer? Porque assim, eu sou professor há uns 8, 7 anos mais ou menos. Mas o que acontece? Tudo que a gente estudou, quer dizer, o que eu estudei, né? Eu nunca realmente me preparei para alfabetizar e alfabetizar adultos. Aí eu pensei uma semana, passou um pouquinho mais, eu disse, não, eu vou dar aula à senhora. Ela topou o desafio. Coisa linda. Interessante que o marido dela estava mais desanimado. Hoje é o mais animado da turma. Depois veio uma outra senhora, que até de outra religião, mas ela participava conosco. Ela, por enquanto, ela não está podendo mais pela questão do horário. Inclusive, a gente deu uma parada. Eles quiseram umas férias. Não vamos ter umas férias escolares aí. Aí, estão de férias, a gente, em março ou fevereiro, prefiro que já comece antes, até para ocupar eles também, né? E a gente está retornando isso aí. E eu espero me organizar mais para ter uma turma maior também, de pessoas que queiram realmente aprender a ler. Eles não vão ter, como existem algumas escolas por aí, um certificado, né, um diploma. Mas com certeza vão, pelo menos, aprender a ler de verdade. Depois que aprende a ler, Gilberto, o mundo todo muda o horizonte. Né? O mundo fica grande, rapaz, o espaço tremendo, né? Perceba que a biblioteca, ela deixa de ser uma simples biblioteca que você vai lá consultar livros e ela passa a ser realmente um embrião de algo que vai desenvolver a cultura. Sim. A cultura de uma cidade, a cultura de um povo, uma sociedade, pessoas que não tiveram acesso. Quer dizer, ela nessa idade que ela tem, talvez um certificado não tenha importância alguma mais. Mas o aprendizado, porque o conhecimento fica aqui, né? Fica conosco, fica na nossa cabeça. A gente pode passar para as outras pessoas. O certificado, a traça come, não tem. Hoje eu nunca vi plastificado ainda. Alguns plastificam, né? Mas de plástico não tem ainda. Mas do que é que vale eu ter um diploma se eu não consigo falar corretamente, se eu não consigo me expressar corretamente, se eu não consigo entender o que eu leio até numa nota de Facebook? Hoje a gente coloca muita coisa no Facebook. Não sabe interpretar nada. Não sabe interpretar e fica... aquelas pessoas que vêm ler a manchete do jornal. Então você lê a manchete do jornal, traduz em qualquer coisa que você imaginou, não interpretou, e isso não tem certificado para isso. E às vezes a manchete não condiz com o texto. A manchete agressiva, então você vai olhar. O conteúdo não tem nada. Então, a biblioteca passa a ser esse embrião em marimbondo e a gente espera que realmente o Gilberto consiga, através dessa força que ele tem, essa disponibilidade que ele tem, que já foi chamado até para fazer programa de rádio, já tem um programa de rádio na rádio. Lá tem rádio lá em Marimbondo? Tem uma rádio comunitária e tem uma outra que se estende a mais cidades, né? Eu estou na Marimbondo FM, que é uma rádio comunitária. Ela pega só, no caso, na região de Marimbondo. Isso. E a vertente da mas já é um passo, né? Já é um passo. Com certeza. Então, é um embrião de algo que a gente vai colher frutos no futuro. Ultimamente eu fui entrevistado por uma rádio pelo Facebook. O Facebook me chamaram ao vivo lá. Se faz, não sei que começa a rádio, né? A base de... O jovem deve saber mais do que a gente, né? Sim. Você você está a nível nacional. Olha. Impressionante. Eu digo, rapaz... Mas construindo pontos Estou construindo ponto agora a nível nacional. É uma ponte comprida danada, né? Então, lá vocês não poderiam pensar já na biblioteca? Com certeza. Porque Dom Henrique Soares, ele tem uma rádio comunitária na própria arquidiocese. O Dom Henrique Soares é aquele... Sim. Né? Foi o nosso ex-padre aqui, isso, né? É um grande bispo hoje em dia, né? Um homem de cultura de Deus, né? Conseguiu trazer para dentro da arquidiocese lá uma rádio. É a rádio da arquidiocese comunitária. Livramento, né? Que ele era pároco? Era o pároco do Livramento em Maceió. Quer dizer, você já tem pouco trabalho, tem muita trabalho demais, mas vai pensar, quando aglutinar mais pessoas, começarem a somar com você, né? Tem nosso apoio também do Construindo Ponto também aqui, será um apoio lá. Eu agradeço muito. Você vai sair muito na televisão, não só aí em voz, mas mais pequenos vídeos. Você respondendo perguntas, e na Rádio Maceió agora também, aqui na TV Maceió, né? Que é o que saía aqui, Rádio Web também, Rádio Web, tem o Facebook, né? Do Construindo Pontos. Sim. Instagram, né? WhatsApp. Quer dizer, ao responder nossas perguntas, mandamos para você, pelo WhatsApp, ou pelo Facebook seu, ou pelo site mesmo, você não responde e mandar pequenos vídeos. Nós aqui abrimos as perguntas, só de perguntas, e a resposta sua lá ao vivo também. Entendi. Quer dizer, vai difundir mais o seu trabalho lá, porque merece. Esse trabalho lá em Marimbondo, para mim, eu achei uma semente linda só, né? Lindo, é um desafio.
pouca gente. Eu não conheço ninguém que faça isso. Mas se você for o primeiro, não conheço ninguém. Eu tenho 74 aninhos só, né? Mas nunca vi fazer isso, esse desafio. Biblioteca é muita ousadia, muita coragem e muito bonito, só. E ensinar as pessoas Ensinar as pessoas, cara. Folhearem Um ambiente de livros. socializar, as pessoas vão se encontrar ali, vão discutir. O professor está ali para discutir. Quer dizer, o professor aqui não faz muito isso, né? Sim. Você pode fazer isso ao vivo lá. E podemos ir lá, inclusive, gravar lá, para você fazer ao vivo, para sair na TV. Para a gente é um prazer. Eu que agradeço. Não é isso, porque eu acho que atitudes como a sua, Gilberto, infelizmente, a gente sabe que nosso programa tem pouco tempo, devia ter muito tempo, né? Eu queria saber qual seria a sua, para o nosso público aí, nosso telespectador, qual seria a sua mensagem em relação a isso daí, tudo só? Bom, eu gostaria de convidar todos, né? O Gilberto vai fazer esse convite, mas todos a comparecerem lá na biblioteca. E quem puder ajudar de alguma forma, tem o e-mail que já foi dado, o e-mail do Construindo Pontos, o Valverde pode fazer essa ajuda. Se você tiver algum livro que queira doar, já não queira mais, então dirija esse livro para nós, que ele ficará em boas mãos, será bem cuidado e será aproveitado. Todas aquelas palavras serão bem aproveitadas pelas pessoas que lá estão para construir uma ponte dessa cultura que nós temos hoje para a alta cultura, que isso o nosso povo precisa. A situação que a gente se encontra, uma parte se deve porque nós perdemos um pouco disso. E nesse período de Natal, qual seria a sua mensagem? Então, eu desejo que todos tenham um Feliz Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, o Filho da Virgem Maria, e esse que é a nossa salvação. Então, um Feliz Natal para todos. E professor Gilberto, qual a sua mensagem para o nosso telespectador? Bom, primeiramente, mensagem de Feliz Natal, né? A gente vive numa sociedade muito consumista e eles esquecem o principal, né, do Natal, que é realmente o Menino Jesus. Lembrando até que São Francisco foi o primeiro a fazer o presépio, né? E a gente vê que realmente para alegrar Jesus Cristo, o que precisa realmente é a simplicidade. A gente fala muito da questão falamos aqui muito da autocultura, mas a cultura a gente sabe que é aquilo que eleva o homem, em todos os sentidos. Então a gente deve ser realmente um promotor de todo tipo de cultura, e não da anticultura, que a gente vê que é a cultura da morte, a favor do aborto, entre outras coisas. Então eu deixo para a todos os ouvintes, hein, e todos aqueles que assistem aqui o programa Construindo Pontes, que vocês possam fazer do coração de vocês realmente um presépio para poder realmente acolher esse menino Jesus Cristo, e possam também ter esse hábito, né, de poder ler bons livros, mesmo que seja, como diz São Tomás de Aquino, realmente começando por pequenas fontes, para realmente depois se estender ao mar. Então começa com um livro simples, para depois realmente ir a livros de uma cultura mais avançada, digamos assim. Eu queria agradecer a você, professor. Eu que agradeço. A você, Sr. Lucas. Nós, sinceramente, estou aqui emocionado porque eu vou terminando esse ano com uma mensagem boa. E para você, nosso telespectador, nosso ouvinte também, aquele Natal com muita paz, com muita saúde. Obrigado pela sua audiência e sempre quero suas críticas construtivas e as ideias para que possamos juntos construir um mundo novo, construir pontes para que esse mundo melhore, construir esse reino que Deus deixou para a gente. E que 2018 possa ser melhor que 2017. Muito obrigado.